Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante. Eis, pois, o que digo, e atesto no Senhor: não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva ao nada. O seu pensamento é presa das trevas, e eles são estranhos à vida de Deus, por causa da ignorância que neles é produzida pelo endurecimento do seu coração. Em sua inconsciência, eles se abandonaram à devassidão, a ponto de se entregar a uma impureza desenfreada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo. Se ao menos foi bem dele que ouvistes falar, se é ele que vos foi ensinado, de conformidade com a verdade que está em Jesus, renunciando à vossa existência passada, precisais despojar-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das concupiscências enganosas. Precisais ser renovados pela transformação espiritual da vossa inteligência, e se revestir o homem novo, criado segundo Deus, na justiça e na santidade que vem da verdade. Palavra do Senhor. A mim chama muito a atenção essa palavra, porque toda vez que nós pensamos na ação do Espírito, nós já estamos no contexto dos Atos dos Apóstolos. Veja bem você que o Espírito Santo é enviado justamente para dar o início do processo da igreja. Na ausência do Cristo, que até então legitimava a presença desta igreja recém-inaugurada, porque Jesus representa justamente um marco novo entre um processo de continuidade e ruptura ao mesmo tempo, do judaísmo que se torna agora revestido de uma nova mentalidade, que então nós temos o cristianismo. Nós não temos como negar a raiz judaica da nossa religião, do nosso cristianismo, por uma razão muito simples. Jesus era um bom judeu e viveu a perspectiva da sua religião e viveu o compromisso da lei, mas a superou no processo de ser ele mesmo a encarnação, o ponto que agora demarca a história, no antes e no depois. Por isso eu gostei do termo antes e depois, que é justamente o título deste texto que nós lemos hoje. O tempo do Espírito é o tempo da igreja por uma razão muito simples. Toda a ação humana é sempre marcada pelo limite. Você experimenta isso na sua carne o tempo todo, de querer fazer as coisas certas, de querer acertar, mas há uma humanidade em você que, além de ser possibilidades, é também limites. Nós experimentamos o tempo todo na nossa vida o querer fazer a coisa certa, mas nem sempre nós conseguimos chegar até lá, porque existe todo um processo histórico humano que muitas vezes é um empecilho para que nós possamos chegar ao bem que já está dentro de nós, enquanto possibilidade, mas que ainda não é ação, porque a gente precisa lutar para chegar. É como se alguém mostrasse para você uma casa belíssima que fica no monte e dissesse para você: essa casa é sua, essa casa já é um bem que lhe pertence, a escritura já está em seu nome, mas você terá que abrir uma picada, uma estrada que lhe levará até ela, porque essa casa está situada num lugar que não tem acesso. Ela é sua, agora a estrada para chegar até ela é responsabilidade que lhe cabe. Alguém já lhe presenteou a casa, alguém já lhe deu o bem maior, aquilo que você com o seu dinheiro não poderia comprar. Por causa de minha pobreza, por causa de sua pobreza, nós não teríamos o dinheiro suficiente para comprar a casa tão sonhada, que fica naquele vale maravilhoso, precioso, onde há uma paisagem que em lugar nenhum do mundo nós podemos ver igual. Só que agora, depois que o presente nos foi entregue, depois que o dom maior nos foi concedido, resta-nos então juntar as nossas forças, as nossas moedinhas, para comprar algumas foices, algumas enxadas, que são materiais baratos, que são materiais simples, de fácil acesso, para que a gente então, por força dos nossos braços, da nossa coragem,
chegar àquilo que já é nosso. Minha gente, neste exemplo simples, nós temos toda a teologia da antropologia explicada a nós. A graça como dom maior e a tarefa humana como responsabilidade que nos leva à propriedade que já é nossa, mas que a gente corre o risco de morrer sem tomar posse, porque muitas vezes não abrimos a picada necessária para chegar lá. O tempo da igreja é o tempo de abrir a picada. É o tempo de criar a estrada. É o tempo de nós retirarmos os obstáculos que nos levam até a plenitude daquilo que já nos foi revelado. O antes e o depois. O Cristo que prepara toda a propriedade, o Cristo que compra esta propriedade, o Cristo que administra essa propriedade, e enquanto Ele está no meio dos discípulos, Ele é o total responsável por ela. Ele é a própria encarnação dessa propriedade. Ele na sua humanidade, Ele na sua divindade, na sua completude de ser homem e de ser Deus, sem confusão. Ser homem e ser Deus, Ele é a encarnação desta promessa e agora é também o cumprimento. Aquilo que Deus havia prometido desde Moisés, desde Abraão, uma promessa que se estendeu durante toda a história da salvação, porque todo o povo judeu caminhava sempre na esperança de chegar a um lugar aonde iria correr leite e mel. O que essa metáfora quer dizer? O lugar do nosso descanso, o lugar da nossa chegada, a morada que nós tanto esperamos para que lá a gente possa viver, lá a gente possa ser feliz. O lugar onde nós possamos chegar, aonde nós possamos reclinar a nossa cabeça, descansar, cuidar dos nossos filhos, lutar com as nossas dificuldades e ao mesmo tempo recolher a alegria cotidiana que nos cabe a cada dia. E é por isso que no início da igreja, a metáfora daquilo que tudo que era a igreja estava nas casas, na particularidade de cada família. É o processo do Espírito na vida da igreja, conduzindo este povo para abrir as estradas que te levarão até o lugar que você merece chegar. Espírito de santidade, santidade de Deus na vida dos homens, é sempre nessa perspectiva. Nós estamos tomando posse de uma verdade, de uma luta, nós estamos tomando posse de armas que nos possibilitem chegar ao local determinado e dizer: isso aqui é nosso. Estendemos a nossa bandeira, demarcamos o nosso território, porque isso agora é sagrado. Por isso, essa íntima associação de que lugar demarcado para o encontro é também o paraíso, é o lugar demarcado para o sagrado. E o interessante, minha gente, é que esse texto está falando de toda a vocação da igreja, mas particularizando em mim, em você. Veja bem que esse discurso não é um discurso para a multidão. Muito embora nós proclamamos essa palavra aqui para todos, você pode observar que ela tem o poder de nos atingir de forma única e particular. É para o ser humano que essa palavra é dirigida, porque onde existe um ser humano, nele toda a igreja está presente. E aí você entende toda a teologia sacramental, que é o fruto da ação do Espírito na igreja. Tudo que nós realizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O Espírito é justamente esse movimento que faz a igreja assemelhar-se ao seu fundador. Só que essa igreja, antes de ser grande, ela é pequena. Antes de ser a igreja universal, ela é em mim, ela é em você. E esse texto vai justamente trabalhar aqueles que nós podemos, digamos assim, fazer a comparação como se fôssemos formiguinhas, que vamos trabalhando. Você já viu como formiga vai abrindo picadas para poder fazer o caminho até chegar à fonte do alimento? E para onde vai esse alimento? Ela traz para onde? Para sua casa. É o trabalho pequenininho de cada uma delas, abrindo as picadas, abrindo as estradas, para que facilite o trajeto até o lugar principal aonde elas querem chegar.
todo o trabalho que elas realizam, de picar as folhas, de trazer e de transportar, não tem outro objetivo senão trazer para o lugar comum. Só que cada uma delas cuida daquilo que é o específico de cada uma. É a responsabilidade particular. E é justamente aqui, neste momento, que eu achei que esse texto seria riquíssimo para nós começarmos essa manhã de hoje, para traduzir um pouco da ação do Espírito Santo em nós, na igreja, a começar nessa realidade muito particular. Primeira coisa, gente, vamos na primeira frase. Eis, pois, o que digo e atesto no Senhor: não continueis a viver como vivem os pagãos. Primeira palavra forte deste texto, nos abrindo os olhos de que a partir do momento que existe dentro de nós uma consagração, uma opção por Deus, nós já não temos mais o direito de viver como os pagãos. O que é o pagão? É aquele que não tem o compromisso do batismo. Não sei se vocês, lá em Minas a gente fala, o feijão pagão, já ouviu falar disso? Já? O que é o feijão pagão? É o feijão sem tempero, sem graça. Já comeu? Ninguém dá conta. Um feijãozinho pagão é um feijão que ainda não está misturado no alho, na cebola, no sal. Então ele é um feijão sem graça. E aqui está o primeiro anúncio do apóstolo para nos dizer e nos chamar a atenção que essa igreja será mais bonita à medida em que nós estivermos temperados. A partir do momento em que nós deixarmos de ser sem graça. Não é? Por isso que eu digo sempre que quando Deus entra no nosso coração, Ele muda a nossa expressão facial. Eu tenho pavor dessas propagandas vocacionais, que às vezes a gente vê, a pessoa vai, né, todo domingo, mês das vocações, aí vai lá, uma freira ou um padre, um seminarista. Eu sou fulano de tal, sou muito feliz na minha opção, queria convidar os jovens para serem também. Aí você olha para aquilo, parece um feijãozinho pagão. Ou então vai dar um testemunho. Antes de eu conhecer Jesus, eu só ia para as festas, bebedeiras, drogas. Agora que eu conheci Jesus, eu sou uma pessoa muito feliz. Pagão. Porque está vivendo o processo do dissabor. A opção por Jesus virou um peso, pior do que a vida passada. Gente, nós precisamos tomar cuidado com essa forma de adesão ao Cristo. Não sei se você assistiu o meu programa quinta-feira. Assistiu? Quando eu falava de um Cristo mitológico. É aqui, ó. O evangelista, o apóstolo, está o tempo todo preocupado em retirar a força do mito da comunidade. Sabe por quê? Nós podemos muito bem achar que estamos seguindo Jesus, mas na verdade nós não passamos de meros espectadores, de admiradores. E quando nós admiramos alguém, aquela admiração, ela não modifica em absolutamente nada o que a gente é. Por isso aquele menino com tanta honestidade, André, lá de Lavras, Minas Gerais: padre, sempre fui cristão, nasci numa família evangélica, mas nunca senti na minha carne a força do poder transformador de Jesus. Para mim ele não passa de um personagem que ainda não saiu da Bíblia. Quer honestidade maior do que esse menino? Em ter coragem de dizer que ele está assim, cuja inteligência não leva a nada. Saber alguma coisa sobre Jesus está aqui no âmbito da inteligência. Todos nós sabemos, e se a gente for muito esperto, a gente decora isso daqui, e diz até mesmo que ele não disse. A nossa inteligência muitas vezes não nos leva a nada, porque refletimos, mas ainda continuamos vivendo como se fôssemos pagãos. Ainda não temos a dinâmica do batismo nos motivando a ser pessoas diferentes. A nossa inteligência ainda não agiu a nosso favor.
E quando a gente fala que a inteligência não agiu a nosso favor, nós estamos dizendo que nós somos burros. Uma inteligência que não age a seu favor é uma inteligência burra. E aqui, gente, é interessante, porque cada vez que nós optamos pela vida sem sabor, cada vez que nós optamos pela conversa sem sabor, nós estamos fazendo a opção burra pela vida, porque essa vida é muito rápida. Essa vida é como um vento que passa, e quando você menos imagina, já passou o tempo, e você desperdiçou aquele tempo precioso, vivendo como se você fosse um pagão. E veja bem, olha que beleza, longe de qualquer discurso moralista, a vida com sabor é a vida do trabalho, é a vida da luta, é a vida da alegria, é a vida de você encarar todos os dias os seus desafios e colocar um temperozinho em tudo isso que você é. É o esforço para que o Espírito Santo tenha alguma chance dentro de nós, para que não seja apenas um mito na nossa vida, alguém que nós clamamos, mas que nós não chegamos nem mesmo a conhecer, porque uma vida no Espírito Santo é uma vida de disposição. Mesmo que as dificuldades continuem acontecendo na nossa vida, mesmo que as dificuldades sejam inúmeras, uma vida em Deus é uma vida de felicidade, uma vida de alegria. Uma alegria que existe sempre espaço para a luta, porque a verdadeira alegria é aquela que nós conquistamos no trabalho. Você sabe muito bem disso. Você sabe muito bem que aquilo que mais te fez feliz na vida foi aquilo pelo qual você precisou lutar muito. O que vem muito fácil para nós, muito facilmente a gente despreza depois. Cai muito fácil na nossa horta. É igual você querer conquistar alguém, não é? Quanto mais o outro é difícil, mais você quer conquistar. É humano isso, é humanidade. Por isso que quando entra na liquidação, ninguém dá conta. Tô facinho. Viver como se fosse um pagão nessa dimensão afetiva é isso. Você assumir o paganismo na sua vida e você dizer: eu não tenho sabor nenhum, sou um Zé Ruela, não sou nada nessa vida. Lembra aquela propaganda que tinha? Eu sou um Zé Ruela. O cara falava, né? Será que eu sou um Zé Ruela? Não, imagina. A vida pagã é uma vida que vai retirando da gente justamente toda e qualquer disposição para qualquer coisa. Porque você percebe que aquilo que deveria ser o elan vital, como dizia de maneira tão bonita, repete isso, o elan vital. Elan vital, vamos ficar filosófico hoje, vamos. O elan vital. O elan vital, segundo o filósofo, era tudo aquilo, todas as realidades humanas que são capazes de nos costurar a vida. Você já viu calça descosturada? Que tristeza. A tristeza pior é quando a pessoa não viu que está descosturado bem no meio da bunda. Ela está andando, está achando que está abafando. Ou então andar com o zíper aberto, né? Mesmo que não seja conhecido seu, dá uma vontade de ir lá e fechar. Ô meu filho, não passa esse vexame não. O elan vital é aquilo que nos costura, aquilo que nos deixa inteiros. Não podemos ficar pela metade. O elan vital são todas aquelas realidades que nós acreditamos, que nós amamos, que nós vivemos, que nos seguram na vida. Porque se a gente não tiver preso à vida, a gente fica sem graça. E é por isso que Jesus insistia demais que todos os dias, isso ele não, em nenhum momento está escrito aqui, mas nós podemos deduzir pela sua conduta. Jesus era um homem que reinaugurava as pessoas o tempo todo. Minha gente, você acha que esses discípulos, no momento em que um ou outro começou a desistir, que Jesus olha para eles e fala: e aí, vocês não querem ir também não? Não querem ir embora também não? O que eles falam para Jesus? Senhor, aonde iríamos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Outra coisa esses discípulos não queriam dizer senão: Senhor, se eu sair da sua presença, eu perco o elan vital, eu fico descosturado, eu fico poema sem graça, sem rima, porque eu descobri que nos seus olhos há um jeito de reinaugurar a nossa vida todos os dias, de colocar um sabor na nossa vida, de você começar a enxergar a sua rotina, como dizia a Adélia Prado, a sua prazível rotina, de você descobrir que nessa rotina há que se colocar um tempero novo todos os dias, porque senão daqui a pouco você não suporta.
porque assim como nós precisamos do pão nosso de cada dia, nós precisamos do sabor nosso de cada dia. Você já parou para pensar o quanto que você economiza a sua boca de mau humor? O quanto que a gente deixa de conversar com os outros? O quanto a gente deixa de falar alguma coisa que faça bem? Estou no mau humor, danado, vai ficar calado. Nós temos que buscar o sabor nosso de cada dia para todas as situações da nossa vida, para a nossa palavra, para o nosso humor, para o nosso corpo, para a nossa roupa, para o nosso cabelo, para os nossos olhos, para tudo. É o sabor nosso de cada dia, até mesmo o nosso alimento. Você não gosta de fazer um prato diferente de vez em quando? Isso é força do Espírito em você. Isso é o instinto de Deus acontecendo dentro de nós, é um instinto divino, poderíamos dizer, nos mostrando que se a gente não capricha, as coisas vão ficando sem graça um dia. Come arroz, feijão e couve todos os dias para você ver. Todo dia, arroz, feijão e couve. Arroz, feijão e couve. Arroz, feijão, eu já estou ficando enjoado, só de falar. Por mais que eu goste de couve, arroz, feijão e couve. O que nós vamos ter hoje? Mudou um pouquinho, feijão, arroz e couve. Hoje é couve, feijão e arroz. Se não busca o sabor, nós vamos viver como se fôssemos pagãos. E veja bem que o batismo está dentro de nós, mas a postura do pagão muitas vezes pode continuar. Ter sido julgado nas águas do batismo não é garantia de que já de fato estejamos vivendo as bênçãos do batismo, porque batismo não é mágica. Aquilo que sacramentalmente nós realizamos na igreja, no momento em que nós imergimos uma criança na água, nós estamos simbolizando, nós estamos dizendo que naquele momento a vida de Deus está sendo proclamada naquela criatura. É uma nova criatura. Deu a casa para ela, agora o esforço tem que atravessar. Por isso que tem padrinho e madrinha, não é só para aparecer na foto e segurar a vela. Não, é para ajudar o pai e a mãe a pôr sabor cristão na vida daquela pessoa. Por isso que quando crisma a gente fala, você quer continuar colocando o sabor de Deus na sua vida? É isso mesmo que você quer? Quero. E você sabe que a crisma muitas vezes é um momento que nós nos despedimos das crianças, né? Dos nossos adolescentes, porque depois nunca mais volta. Só volta para casar e apavorado, porque não sabe nem onde foi crismado. Sabe por que some na hora que a gente crisma? Porque infelizmente não fizemos o passeio pelo sabor, fizemos só na responsabilidade da obrigação. Minha gente, ninguém aguenta a religião por obrigação não. Se não tiver um pouquinho de sabor, nós vamos embora logo. A força do Espírito Santo está em colocar em nós um sorriso e uma disposição para que a gente continue anunciando que vale a pena viver atrás de Jesus. Outra palavra não é. Vale a pena colocar os meus pés nos passos deste homem. Para que nós possamos descobrir a alegria, há também uma responsabilidade o tempo todo. Cristianismo é também dever. Mas se você for saborear mesmo o cristianismo, se você vai mergulhar no que ele é capaz de fazer com a gente, você vai descobrir que ele é muito mais sabor do que qualquer outra coisa. Sabe por que é sabor? Porque o invejoso deixa de ser. O invejoso que mergulha no mistério da conversão, ele vai começar a descobrir que não vale a pena viver na inveja. É Jesus que abre os olhos dele. Sabe como? Por meio da palavra, por meio da oração, por meio da Eucaristia, por meio da confissão, por meio da pregação que ele escuta. Para que ele vai mergulhar a sua humanidade numa mesquinharia constante? De ficar desejando aquilo que ele não tem? Jesus coloca a gente no lugar certo. E a força do Espírito Santo a nos conduzir para o lugar certo, porque é como se ele mostrasse: meu filho, você já tem uma casa preciosa, para que você quer a do outro? A mesma coisa o mentiroso. É processo de libertação da mentira. Por isso que é sabor, não pode ser só sofrimento. Nós não podemos continuar associando que a vida em Deus é uma vida de sofrimento só. É sofrimento, mas ela é muito mais alegria, muito mais sabor, porque você se sente feliz por estar sendo transformado. Você se sente feliz por saber que Deus está mudando o seu jeito de ver as coisas, o seu jeito de pensar, o seu jeito de interpretar o mundo. Está aqui. É Deus que está desejando colocar tempero na nossa vida.
É Deus que está tentando, por força do seu Espírito, modificar o nosso jeito de enxergar o mundo. Por isso que eu gosto de dizer que cristianismo é igual um óculos. Para que você usa óculos? Para poder te ver melhor. Não é assim? Só que você não é o lobo mau. É o contrário. Ampliar a visão do mundo é para que você veja o mundo sem os preconceitos do seu olho torto. Porque a pior coisa que tem é você ser vítima do olho torto do outro. Quando o outro olha para você: não gostei desse padre não. Não gostei dessa mulher não. Aparece mentirosa. Nem te conhece. Você já imaginou se Jesus fosse vítima, se deixasse levar por aquilo que era humano nele, pela visão preconceituosa? Quem que ele teria trazido para perto dele? Ninguém. Porque aquele povo que ele encontrou não valia nada mesmo. Todo mundo declaradamente não valia nada. Um era prostituta, o outro cobrava o imposto dos outros, roubava o povo. O outro não estava nem um pouquinho comprometido com nada nessa vida, tanto é que subiu na árvore só de curiosidade. Se Jesus tivesse o olho torto, se Jesus tivesse um preconceito aqui, no jeito de enxergar os outros, ninguém teria tido chance com ele, porque não teria nem acontecido o primeiro encontro. Pode observar que o nosso preconceito muitas vezes nos impede de ter o primeiro encontro com as pessoas. Por causa de um preconceito você não quer nem chegar perto. Não vou lá naquela festa não, aquela pessoa está lá, eu não gosto. É igual comida japonesa, mas daí fala que não gosta, mas nunca comeu. Que nojo comer peixe cru. Já comeu? Então não fala que não gosta. É igual falar que não gosta de jiló. Então só fala que não gosta depois que experimentou. Aí você venceu a visão preconceituosa, venceu esse jeito sem sabor de ver a vida. Eu não vou lá não gosto de lá não. Nossa, canção nova não suporto. Mas de vez em quando está lá ligando. Não suporta aquele padre, não suporta aquela freira. A nossa visão muitas vezes é preconceituosa porque ela é sem sabor. A gente não permite que o outro seja ele para a gente conhecer primeiro. Por isso que eu digo que o cristianismo é leveza que vai chegando dentro de nós. Gente, porque a coisa mais pesada que tem é você colecionar preconceitos. Colecionar preconceitos dentro de nós nos tornam pessoas absolutamente pesadas. Pesadas. Um preconceito deve ocupar muito espaço na nossa mente, sabe por quê? Ele fecha portas para muitos acontecimentos na nossa vida. Quantos amigos você deixou de fazer porque você enxergava as pessoas com preconceito? Não chegou nem a ter a oportunidade de conhecer. Na faculdade é assim. Nós convivemos com tantas pessoas e às vezes não chegamos ao conhecimento de nem 10% das pessoas que estão lá, porque nós somos naturalmente preconceituosos. Essa visão pagã está dentro de nós. E conversão é isso, é um jeito de abrir os nossos olhos, o nosso coração e a nossa mente para a gente poder ficar mais inteligente, ver as coisas com mais consciência. É o que vem depois aí. O seu pensamento, meu, seu, é presa das trevas e eles são estranhos na vida de Deus, por causa da ignorância que neles é produzida pelo endurecimento do coração. Um coração endurecido é um coração ignorante. Qual que é o primeiro movimento da ação do Espírito em nós? Libertar-nos da ignorância. Libertar-nos da ignorância significa fazer cair por terra todos os equívocos que nós temos, até mesmo a respeito de Deus, porque é o Espírito que nos dá condições de conhecer o Deus que está revelado em Jesus, inclusive chamá-lo de Pai. É o Espírito que move a nossa língua para que nós possamos chamá-lo de Pai, Abba, Paizinho, Pai querido. É o Espírito que nos retira da ignorância. É o Espírito que vai retirar de nós todo o endurecimento do coração e tudo aquilo que pode ser contrário à ação de Deus que nos favorece crescer. Tudo aquilo que é ignorância em nós. Você sabe o que é ignorância? Você já foi vítima dela. Você muitas vezes vitimou alguém a partir da sua ignorância. E qual que é o principal ato de ignorância que na vida nós podemos ter? É quando a gente não sabe e finge que sabe.
Não, eu sei, não precisa explicar não, eu já sei. Mentira! É igual pedir informação. Eu tenho uma preguiça de pedir informação, porque eu tenho preguiça de prestar atenção no que a pessoa vai falar. Se tivesse um jeito de saber sem perguntar, só olhando para ela, pronto. O problema é que às vezes, quando o outro vai nos tirar da ignorância, dá trabalho, gente. Primeiro que você tem que reconhecer que você não sabe. Eu preciso chegar em tal lugar. Eu tenho que parar num posto de gasolina, o bendito do posto é sempre o lugar. Eles acham que a gente vai abastecer, você não vai abastecer coisa nenhuma. Você para o carro, álcool, gasolina, não, você podia me dar informação? Não. Às vezes nem por favor a gente fala, né? A ignorância, é difícil sair da ignorância, então você fica impaciente com você mesmo. A gente abaixa o rádio, já viu alguém procurando algum endereço com o rádio alto? Todo mundo desliga. Você precisa sair daquele processo de ignorância, então você precisa da ajuda do outro. Aí você pede a informação. O duro é se você pede a informação lá em Minas, porque eles demoram para responder. Você para o carro, abre a janela e fala assim: minha senhora, só sabe onde é a rua fulano, tá lá, Rua Geraldo Correia. Ela vai para assim: uai, Geraldo Correia é uma hora que é 30 anos. Ela já fala. Aí ela vai olhar para você e vai falar assim: gente do céu, como é que eu... Aí ela vai: peraí, um minutinho, a comadre Geralda. Chama a comadre Geralda lá dentro. Aí vem a comadre Geralda, um pouquinho mais lenta que a outra. Aí vem a comadre Geralda: mas Geraldo, ele está querendo chegar lá na rua Geraldo Magela, você sabe onde é? O engraçado é que eu moro aqui tanto tempo, não estou lembrado dessa rua. Uai, Sãozinha, Geraldo Magela não é aquela ali que fica perto do armazém do Elinho? Uai, será que é, comadre? Não estou sabendo não, hein? Ô Joel! Aí lá vem o Joel. Todo mundo tem um primo que chama Joel. Aí lá vem o Joel. O que foi? Só sabe, ela está querendo saber aqui onde... Aí a primeira açãozinha já começa a falar assim: você está querendo ir lá para quê? Já fica envolvida. Preocupadíssima se ele não chega, tem medo de saber porque... Sabe que o senhor está precisando? É muita urgência que o senhor tem que ir lá? O senhor tem algum parente lá? Pedir informação lá em Minas, o envolvimento é na hora. Daqui a pouco está a família toda, balaio de manga, cachorro, papagaio, todo mundo querendo ajudar você a chegar. Naquela tentativa de te ajudar, você fica desorientado, porque é muita informação, cada um fala uma coisa. Primeiro, não, você vai dobrar. Não, mãe, é diferente, deixa eu te explicar. Joel vem como ele está cheio de razão, Joel já sabe direitinho como é que faz. Aí nisso a comadre Geralda já acha que o Joel também já está ensinando. Joel, você está confundindo a cabeça do moço, meu filho. Pega ali direitinho, ó. Você pergunta onde que é o Elinho. Não resolveu nada. Ele saiu de lá sem saber onde é a rua Geraldo de Magela. Como é que é o nome da rua? Não lembro. Eu já esqueci o nome da rua, já tenho que pedir informação a alguém também. Ele sai de lá sem saber onde é a rua Geraldo Magela, mas sabe onde é o armazém do Elim. Chegou no armazém do Elim, ele pergunta. É assim a vida. Sair da ignorância às vezes dá um trabalho e a gente fica impaciente, porque nós somos dotados de espírito de onipotência. Ô gente, você já experimentou isso na carne. É muito mais fácil ensinar do que aprender. Estou errado? Porque ensinar, você pode observar, a pessoa estufa o peito na hora de ensinar onde é a rua. Parece um galo que vai brigar. Fica cheio de razão. E vem, faz pose, acende o cigarro, né? Não, aquele que vai ensinar está sempre numa postura muito favorável. Por isso que nós muitas vezes não saímos da ignorância, porque a gente insiste em não querer aprender, a gente só quer ensinar, e muitas vezes a gente ensina o outro errado. Se a comadre Sãozinha já tivesse falado desde o início que ela não sabia, eu já teria partido para libertar-me da ignorância em outro lugar mais fácil. Mas precisou vir ela, comadre Geraldo, Joel. E a minha ignorância fica fixada.
Sair da ignorância é um processo que exige calma. Você precisa ter calma. Você não pode se apressar no conhecimento das verdades de Deus. Você não pode se apressar no processo que Deus tem em você. Não adianta. O processo de Deus, o processo do Espírito é um processo lento e por isso que ele vai durar a nossa vida inteira. É o processo constante de sair da inconsciência. Está aqui o texto. Em sua inconsciência, eles se abandonaram à devassidão, a ponto de se entregar a uma impureza desenfreada. Minha gente, a psicologia nos ajuda de forma brilhante nesse aspecto. O que é o processo do inconsciente na vida humana? É aquilo que está dentro de você, na sua mente, nas suas memórias, no seu HD, digamos assim. São todas as informações que você tem registradas dentro de você, mas você não sabe que tem. E a psicologia nos diz que o processo do inconsciente, ele é absolutamente atuante dentro de nós. É aí que nós vamos ter as atitudes inconscientes. Isso significa, você age, mas não sabe por que está agindo daquele jeito. E você já deve ter experimentado isso em você. Algumas atitudes suas, algumas reações absurdas, que você não é daquele jeito. Mas quando você é exposto àquele processo de medo, você age como se você fosse uma criança, por exemplo. Digamos que você tenha uma fobia. Qual é o seu pior medo na vida? Barata? Um rato, não sei. Gente feia. Político. Tem de tudo. Cada um tem medo de alguma coisa. Não adianta. Tem medo de minhoca. Tem gente que tem. Aí não come macarrão. Tudo lembra minhoca. Tem medo de verme. Tem medo de doença. Tem medo de tudo. Você pensa naquilo que você mais teve medo na sua vida. E recorde-se do tanto que você fica infantil quando você é exposto a este medo. Não é verdade? Inconsciente. O que é o consciente? É aquilo que regulariza a sua vida a partir do que você sabe sobre você. E a partir do que você sabe sobre o outro e a partir do que você sabe sobre a vida. Uma ação consciente é uma ação pautada em tudo aquilo que você pode ter de informações. Por isso que você age com segurança. Por que eu vou até aqui? Porque eu sei que aqui, este chão é seguro. A partir do momento que eu piso aqui, eu já não sei. A informação que eu tenho é de que este chão é seguro. Isso é consciente em mim. Eu ajuntei uma série de informações, de experiências passadas neste palco, e eu sei que este palco é seguro. A ação inconsciente, minha gente, é aquela que nós não temos a segurança o suficiente para pautar a nossa decisão. Por isso que aqui o texto está dizendo que muitas vezes nós nos abandonamos à nossa inconsciência. Isso é, vamos viver naquilo que a gente não tem segurança, naquilo que nós não conhecemos de nós mesmos, naquilo que nós ainda não temos o pleno conhecimento para que a nossa ação seja satisfatória, para que a nossa ação não seja uma ação maléfica para nós mesmos. A ação inconsciente é aquela ação que nos entrega ao processo do medo, da insegurança. Por isso que a terapia é você desenterrar o baú do inconsciente e você trazê-lo para a consciência. Como é que você supera o medo? É dizer, essa barata não pode fazer comigo o que minha mãe falava que fazia. Quando a gente dormia com a boca suja, eu lembro que eu só falava, a barata vem roer. A senhora falava isso. Se não lava a cara na hora de dormir, a barata vem roer sua cara. Uma criança que está escutando isso com 2, 3 anos, ela tem consciência para saber que barata não rói a cara da gente? Não tem. E ela tem consciência para saber que uma mãe não vai mentir para o seu filho? E eu não estou nervoso com essa mentira que me contaram. Mas não é assim? Filho, ele está assim, ele não sabe que a barata, ele não sabe mesmo, ele não tem informação que barata não rói cara de ninguém.
E ele também tem consciência, a única consciência que ele tem é que a mãe dele não vai mentir para ele. Depois que ele descobre que a mãe é mentirosa, ele relativiza. Ela falava umas mentiras pra gente assim também. Falava pro meu pai: se tomar essa pinga e comer uma fatia de pepino, morre na hora. Aí ela dava exemplo. Mamãe falava. Aí busca a mais mentirosa das velhas. Mamãe falava que se você jogar uma fatia de pepino dentro do copo de pinga, ela rucheia na hora. Diz que matava. Se a gente comia uma manga, gente, de manhã, era o resto do dia sem poder comer nada. A gente via aquele pé de manga lotado lá no fundo do quintal da minha casa, e aquilo era uma alegria de vez em quando, porque no dia que comia uma manga era quase uma semana sem poder comer carne, era quase uma semana sem poder tomar leite, era quase uma semana sem poder comer um doce, que mata. Está lá no inconsciente. Minha amiga, você não tem noção do tanto que eu precisei ser curado para tomar uma vitamina de manga com leite. Livro do Padalírio. E reza a oração de amorização. E põe essa dona Ana na cadeira. E olha para ela no pensamento. E reza olhando para ela. Ela não tinha culpa. Foi por bem que ela fez. Brincadeira. Estou dando essa brincando para você lembrar tudo aquilo que te traumatizou na vida. Gente, eu nunca vi uma pessoa ter mais medo de defunto do que eu. Eu vou nos velórios, eu fico olhando quem pegou no defunto. Que agora eu tenho que ir, né? Não tem jeito. Como é que padre não vai no velório? Como é que padre não vai lá fazer a benção do caixão? Despedir de vez? Eu fico olhando, eu não encosto em nada, não encosto em ninguém. Se tem que abraçar aquela pessoa que é parente do morto, já vai me dando aquela agonia. Se eu paro na frente de uma funerária, aquilo já me dá uma agonia, eu já olho aquilo lá dentro. São traumas, estão lá no meu inconsciente. Por quê? A gente escutava também quando era pequeno. Alguém me falou, não sei quem foi. Aí tinha uma outra história pior ainda, que eu não podia ver pé de mexerica na vida. Tangerina, sei lá como é que chama, bergamota no sul. Minha mãe falava que tinha um homem muito ruim, vizinho deles também, que vigiava um pé de mexerica como se fosse a mãe dele. E aí um belo dia, e os meninos da rua ficavam tudo doido de vontade de roubar uma mexerica daquela, não tinha jeito. Diz que no dia que o homem morreu, estava lá o presuntão na sala, os meninos não pensaram duas vezes, já foram lá. Diz que na hora que foi pegar na mexerica, pegou a mexerica, era a cara do homem. Gente, imagina uma criança ouvindo isso. A mexerica se transformar numa cabeça de uma pessoa. Se depois você vai ter condições de pegar uma mexerica no pé, ou na feira, sei lá onde seja. Tudo isso você traz no inconsciente, as histórias que você ouviu. E você naquele momento, você não tinha como se defender, você não tinha inteligência o suficiente para, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos contar outra. Não é assim que a gente faz agora? Que você tenha consciência, você faz isso. Só que diante de algumas situações, o medo continua absolutamente presente dentro de nós. É aí aquela história. Você não tem razão consciente para ter medo. Você sabe muito bem que defunto não volta, defunto não pode fazer nada com a gente. A única coisa que está diferente entre eu e ele é que ele está morto e eu não. E às vezes tem algumas semelhanças também. Não existe absolutamente de consciência que precise realmente me causar medo. Mas naquela hora, naquele instante, o medo toma conta de mim. E aí é o momento da minha conversão. Como é que a gente se converte e a gente modifica a nossa atitude nessas pequenas coisas? É a ação do Espírito em nós. Gente, o Espírito Santo cuida das suas miudezas. Não é só dos grandes milagres que você precisa, não.
O Espírito Santo modifica tudo o que em nós precisa ser mais saudável, até medo de mexerica ele cuida. Quando você, no processo de assumir a inteligência, você se identifica com aquelas realidades e você fala: não, as pessoas que me contavam essas histórias também foram vítimas delas. Não tinham, foram vítimas do mesmo jeito que nós. Só que agora eu modifico o meu jeito de educar. Valeu para mim. Agora você não vai educar mais os seus filhos no medo, porque você sabe muito bem que isso pode se tornar um processo inconsciente nele, que vai dificultá-lo depois na escola. Quando você escuta, por exemplo, quando você é uma criança, se escuta que você é burro, que você é feio. Às vezes você passa a vida inteira achando que você é feio. Às vezes é mesmo, mas não precisa achar tanto. O processo da consciência é você ser capaz de superar a informação que foi registrada e de você substituí-la por nova. Deus aqui, olha, está aqui. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo, se ao menos foi bem dele que ouvistes falar, se é que ele vos foi ensinando, de conformidade com a verdade que está em Jesus, renunciando à vossa existência passada, precisais despojar-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das concupiscências enganosas. Padre, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que se nós não cuidamos das pequenas libertações, as grandes também não vão acontecer em nós. Você tomar consciência de quem é você. Você tomar consciência dos seus medos menores, dos seus medos maiores, e de você olhar-se de frente. De você ser capaz de rir do seu passado, de você perdoar todos os que fizeram parte dele, de você ser capaz de olhar nos olhos de quem causou medo em você e ver que eles não tinham má intenção, de você viver uma reconciliação interior, porque a ação do Espírito Santo em nós é isso, é um antes e um depois. Antes eu era assim, depois eu fiquei desse jeito, para melhor. E aí está a força de um testemunho que vai dizer: Deus me fez um homem livre. Deus te faz um homem e uma mulher livre, cada vez que você permite que o Espírito Santo lhe conduza até a casa que é sua. O problema é quando nós passamos uma vida inteira apreciando a propriedade que já é nossa, mas não nos esforçamos para tomar posse dela. É sua, é minha, mas não adianta ser minha nem sua, é preciso que a gente tome posse. E a promessa que o Espírito Santo faz à igreja é: eu farei novas todas as coisas, todas, não há exceção. Tudo que em você é processo de medo, de velhice, de coisas ruins, você precisa viver a transformação que o Senhor está preparando para nós a cada dia, no esforço que nós fazemos de acolher a graça, que é sempre dom, que está sempre concedida, e depois fazer a parte que lhe cabe, que a mim cabe. Ô minha gente, é tão bonito a gente pensar que Deus continua olhando nos nossos olhos do mesmo jeito que Jesus olhava nos olhos de Pedro. Pedro era um homem que havia se acostumado a conviver com seus antigos medos, a ser aquele homem velho, e já estava definido que morreria daquele jeito. Não vou fazer muito esforço para ir longe. A minha vida é isso aqui, Senhor. São essas redes, é este mar. Eu não tenho muito aonde ir. Mas eis que Jesus olha nos olhos dele e diz: Simão, há dentro de você um lugar maravilhoso que você ainda não chegou. Há um homem novo, preparado, em germe, em semente. Não será milagre, será fruto de um florescimento natural, assim como a semente floresce da terra cada vez que ela se deixa fecundar. Fecundar pela terra. E aí, acontece aquilo que naturalmente acontece em quem está seduzido. Acredita na palavra do sedutor. Porque o seduzido, ele confia piamente na palavra daquele que o seduziu. E aí está a grande diferença. Nós vamos chegar àquilo que nós temos de mais precioso e sagrado, à medida em que os nossos olhos estiverem
na sedução de Jesus. Mas também corremos o risco de chegar àquilo que nós temos de pior, de mais vergonhoso, se os nossos olhos estiverem pregados na sedução do demônio. Se o seu olhar insistir em prender-se nas maquinações do demônio, naquilo que é diabólico no mundo de hoje, você tenha certeza, você viverá um processo de condenação histórica. Você se transformará num ser humano mesquinho, miserável, desprezível. Mas se os seus olhos se prenderem nos olhos de Jesus, que lhe dá, que lhe entrega a força do Espírito Santo constantemente, você poderá proclamar desde já a vitória que você merece. A casa é sua. Entra na hora que você quiser. A propriedade é sua. Toma posse na hora que você bem entender. É o que Deus nos diz pela força do seu Espírito Santo a nos conduzir. Mulher, para de se enxergar do mesmo jeito que no passado. Descubra o ser humano maravilhoso que há dentro de você. Descubra o ser humano maravilhoso que está escondido e que muitas vezes, por causa da sua ignorância, dos seus olhos vedados, do seu preconceito, você não é capaz de chegar até ele. E é lamentável que a gente morra ao relento, sem abrigo, apenas enxergando a casa que nós tínhamos, mas a gente não teve coragem de chegar lá. É lamentável que a gente possa morrer no frio, ao sol, porque nos faltou coragem de andar, abrir a estrada que nos levaria até nós mesmos. Você precisa abrir a sua estrada para chegar ao lugar que Deus preparou para você e que é dentro de você mesmo. Um ser humano livre de vícios. Nós somos tão viciados em tantas coisas, minha gente. Nós nos amarramos em tantas pequenas e miseráveis coisas. Nós nos amarramos em medos tão estranhos que nos permitem de ter coragem em tantas coisas. Como nós somos reféns dos nossos medos. Como nós somos reféns de situações miseráveis. Como você tantas vezes deixou de vencer na vida porque você se prendeu em mesquinharias. Você deixou de amar tanta gente porque você se prendeu ao seu rancor. Mesquinharias, coisas tão pequenas. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos e a sorrir pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Aí que está a beleza dessa história. Jesus poderia muito bem ter procurado alguém mais capacitado que você, que a mim. Mas por razões estranhas que são próprias do amor, ele quis a mim, quis a você. Não tem como você fugir disso. Quis a mim, quis a você que está aí sentado dentro na sua casa, em algum lugar da vida. Quis a mim, quis a você. Eu não tenho como mudar isso. Chamou seu nome, pronunciou no seu ouvido. É você que eu quero. É você que eu quero fazer transpor essa margem. Vá além. Ultrapasse os limites que são próprios dessa praia. Vá além. Não importa que o seu material seja pobre, que aquilo que você tem a oferecer a Deus seja pouco. Não importa.
Não importa o que você tem a oferecer a Deus, o que importa é o que você tem de receber dele. Quanto maior a pobreza daquele que estende a mão, maior é o presente daquele que entrega. Quanto mais pobre é aquele que pede, maior será a generosidade daquele que vai dar. A vida é assim, minha gente. Pode ser que você não experimente essa misericórdia humanamente, mas Deus é assim. Quanto maior é a minha necessidade, maior é o seu dom, porque Ele me ama com verdade. O seu amor não é teórico, o seu amor não é uma ilusão. Olha para mim, olha para você e descobre que em nós há uma necessidade, que Ele não vai ficar indiferente. Tudo aquilo que você precisa renunciar de sua vida passada, tudo aquilo que você precisa esquecer de um passado, reconciliar, trazer a consciência, saber que é assim, é chegado o momento. Não adie essa possibilidade. Saiba que Deus olha nos seus olhos e acredite. Cante esse refrão com toda a força do seu coração. Senhor, Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a Ti buscarei. Espírito Santo.